Muito bom dia para todos vocês. Vocês não imaginam como é bom para a gente poder compartilhar com vocês daquilo que a gente aprende da Palavra de Deus. Daniel mencionou agora uma série de situações difíceis na vida de muitas famílias, com o emprego, com o desemprego, com os empresários, com poucos negócios, com gente que não sabe o que fazer, com crise econômica, com crise moral, com crise ética, de tudo quanto é jeito, especialmente pensando aqui no nosso país. Essa doutrina da ressurreição que nós estamos abordando nesses domingos pela manhã, nesse mês de janeiro, é a doutrina da esperança. Mas essa esperança, ela não ensina que essas coisas vão mudar. Se a gente fosse estudar as ressurreições junto com o restante da profecia bíblica, nós íamos chegar à conclusão de que esses últimos tempos serão, como a Bíblia diz, a Bíblia usa essa expressão, os últimos tempos serão de dias difíceis, como nunca foram. Então a nossa esperança não está de que a vida vai mudar, de que a vida vai melhorar, de que o mundo vai melhorar, de que a situação vai se resolver. Vocês têm alguma ilusão de que o Brasil vai resolver todos os seus problemas? Vocês têm alguma ilusão de que os grandes problemas do mundo vão se resolver? Sem Deus, sem Jesus? Absolutamente não. Por isso que a profecia é muito clara e muito firme quando diz que os últimos dias serão os piores e os mais difíceis. Então nós colocamos a nossa fé na esperança da vida eterna, porque esta vida passa ligeiro. E este próprio mundo e universo que a gente vê, diz que será destruído e Deus criará novos céus e nova terra. E a nossa passagem para esse novos céus e nova terra passa pela ressurreição. A ressurreição é o rito de passagem desta vida para outra. É o rito que passa deste velho mundo que jaz no pecado para a vida eterna com Deus. Por isso, ressurreição é um assunto tão importante. Eu quero novamente fazer aquele esclarecimento de uma espécie de declaração de fé pessoal, porque isso ajuda vocês a me entenderem e talvez facilite um pouquinho na compreensão daquilo que eu vou dizer. Eu já fui uma pessoa bastante convicta, muito firme, em muitos desses aspectos de profecia bíblica. E eu quero dizer que eu não mudei nada na minha fé, mas apenas eu consigo hoje compreender um pouco melhor quem pensa diferente e compreender um pouco melhor de que há coisas dentro da profecia bíblica que a gente não consegue compreender totalmente e com clareza. Então eu quero fazer esses esclarecimentos, são importantes. Eu sou pré-milenista, eu sou pré-tribulacionista, quer dizer, creio no arrebatamento antes da tribulação. Eu gosto de usar o dispensacionalismo como método para entender e estudar a Bíblia. Eu sou calvinista moderado, não sou exagerado e tenho muitas dúvidas. Se alguém quiser saber das dúvidas, eu posso falar das dúvidas. E nada disso, hoje, para mim, representa a verdade definitiva. Porque a verdade definitiva
é o que está escrito aqui. Todas as outras escolas de interpretação, elas são humanas. Elas são a compreensão, por exemplo, o calvinismo, a compreensão que Calvino propôs. Mas Calvino não é Deus, Calvino não é Espírito Santo, Calvino não é Jesus. E nunca ninguém disse que a palavra de Calvino é a palavra eterna e a palavra infalível de Deus. De forma nenhuma. Então, a Bíblia é a verdade. E o que os homens entendem da verdade, nem sempre é a verdade. Pode ser e pode não ser. Em muitos aspectos sim, talvez muitos aspectos não. Por isso, eu deixo diante de vocês a minha declaração mais forte a respeito de profecia bíblica. É uma declaração humilde, porque reconhece a nossa limitação. Mas é uma declaração que coloca em Deus absolutamente toda a minha fé. Eu não creio em mais nada tão fortemente como eu acredito nessa declaração. Em algum tempo real, em algum lugar específico, de alguma forma, cada uma das profecias da Bíblia ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou ainda se cumprirá. Isso é certo. Nós podemos entender coisas diferentes da profecia bíblica, mas o nosso entendimento diferente não altera a verdade. O que a Bíblia diz, o que Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. O que Deus prometeu, ele vai cumprir. E o que está profetizado vai acontecer de alguma forma. Isso eu creio de todo o meu coração. Por isso, eu tenho a liberdade de falar e de abordar os textos com certezas e dúvidas, mas especialmente submisso ao fato de que o que Deus profetizou vai se cumprir 100%, sem nenhuma falha. Muito bem, como classificar as ressurreições? Eu quero dizer para vocês que a minha ênfase hoje é a gente olhar a ressurreição num panorama geral da Bíblia. E o meu propósito é que a gente conheça isso e saiba disso de um jeito que nos dê mais convicção, mais esperança e mais firmeza na ressurreição que Deus nos prometeu. Muito bem. Ressurreições classificadas pela sua natureza. Como que as ressurreições são classificadas? Então, eu quero propor para vocês. Primeiro, as ressurreições temporárias. O que significa ressurreições temporárias? São aquelas ressurreições onde uma pessoa realmente morreu de morte morrida ou de morte matada, mas morreu, perdeu a vida, passou desta vida para outra, mas voltou a viver. Mas voltou a viver com esse corpo mortal, falível, pecador. Tanto é que todas essas pessoas que foram ressuscitadas voltaram a morrer de novo. Então esse é um tipo de ressurreição. A ressurreição temporária. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Por exemplo, no Antigo Testamento, 3 casos de ressurreições temporárias. O filho da viúva, lá em 1 Reis, a mulher sunamita, lá no caso do filho da mulher sunamita, e o homem que foi encostado no osso de Eliseu e voltou a viver. Todos esses ressuscitaram. Estavam mortos e voltaram à vida. É uma ressurreição, sem dúvida. Só que é uma ressurreição parcial, é uma ressurreição temporária.
porque todos eles morreram de novo. E no Novo Testamento, vários casos. O filho de uma viúva, lá em Lucas 7, o filho de Jairo, em Lucas 8, Lázaro, em João capítulo 11, aquela menina chamada Tabita, em Atos capítulo 9, e Eutico, aquele jovem que caiu do muro, caiu da janela, com aquele sermão que parece que não tinha fim, de Paulo, né? Diz que demorou muito o sermão, o jovem meio que adormeceu e caiu da janela. Morreu e foi ressuscitado. Então, esses são os casos que aparecem no Novo Testamento, de ressurreições temporárias. Foram trazidos de volta a esta vida e morreram de novo. Esse é um tipo de ressurreição. Mas tem outros dois tipos que a Bíblia menciona. E o primeiro tipo é chamado de a primeira ressurreição. A primeira ressurreição. E esse nome não é tanto pelo fato de ser cronologicamente a primeira, mas pela importância e natureza que ela tem. É a ressurreição mais importante, porque é a ressurreição para a vida. E nós encontramos isso lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 até 6. Diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos não ressuscitaram até que se completasse os 1000 anos. Essa é uma afirmação importante, porque parece que há dois tipos de mortos. Não é o nosso assunto, hoje não vamos abordar isso, talvez no último domingo a gente vai abordar um pouco mais. São os mortos condenados para a morte eterna. E os mortos que morreram crendo em Deus e morreram salvos pela palavra de Deus. Esses mortos que vão ressuscitar, mas para a morte, parece que o que a Bíblia ensina é que esses mortos todos, de todos os tempos, só vão ressuscitar na última ressurreição, e esta última ressurreição só vai existir para eles, para que eles sejam condenados à perdição eterna e à condenação eterna. Então, por isso que diz que os que ressuscitaram, aqui, como diz, vi tronos e aqueles a quem havia dado autoridade para julgar, e vi as almas daqueles que foram decapitados por Jesus, daqueles que morreram na fé de Jesus, e esses foram ressuscitados, mas o restante dos mortos, quer dizer, aqueles mortos todos, desde o início da vida humana, todos não ressuscitaram e não ressuscitarão até a última ressurreição, que não é a primeira, é então o que a Bíblia chama de a segunda ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A primeira ressurreição são aqueles bem-aventurados, e são santos, são salvos, não são perdidos. Para esses não há nenhuma condenação. Eles já têm o nome escrito no livro da vida. E para todos esses que são salvos em Cristo e pela fé em Deus e na sua palavra, toda ressurreição, seja ela qual for e quando for, é a ressurreição para a vida, é a primeira ressurreição. Felizes são esses que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles.
A segunda morte é a morte de condenação. Não tem poder sobre eles. E eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Muito bem. Aqui se vê que a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, dos santos, daqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus. E esses são identificados como bem-aventurados. A segunda morte não tem poder sobre eles. A primeira ressurreição, então, é o levantamento de salvos. E ela ocorre em várias etapas, mas sempre são salvos. Os perdidos só ressuscitarão na última ressurreição, no julgamento final. Isso combina com o ensinamento de Jesus, quando ele fala da ressurreição dos justos e a ressurreição da vida. Lá em Lucas capítulo 14, diz assim: mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Por que ele está falando aqui de obras? Aqui é obras. Porque ele está falando para dar banquete para quem é pobre, para quem é aleijado, para quem é manco, para quem é cego. E você fazer o bem para aquele que não pode retribuir para você. Mas esse fato de você fazer o bem para quem precisa, não salva você. Você precisa fazer o bem. Você precisa fazer o bem para todos que estão ao seu redor. Mas a sua salvação não depende disso. E o texto diz: a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então há uma recompensa sim, pela maneira como você viveu nesta terra, pelo bem que você fez a quem não podia lhe retribuir. Mas isso não afeta a sua salvação, você já é chamado de justo. A ressurreição de justo. Você já está escalado. Você já está nomeado. Você faz parte da lista de uma dessas ressurreições de justos. Mas você vai prestar conta do que você fez aqui nesta vida. Isso nós vamos ver no domingo que vem de uma forma mais específica. Em João capítulo 5, Jesus também diz assim: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Então Jesus menciona as duas ressurreições, para a vida e para a condenação. Agora, a segunda ressurreição, que é a de condenação, esta está escrita lá em Apocalipse, e ela representa, como eu já falei, o conjunto de todas as pessoas que morreram sem Deus, sem Cristo, sem fé e sem salvação. E essa última ressurreição é a ressurreição para condenação. Naquele julgamento não haverá salvação. Naquele julgamento só haverá condenação. Os últimos justos que vão ressuscitar, segundo o que aparece na palavra de Deus, são aqueles que vão ressuscitar na segunda vinda de Jesus, antes da destruição deste mundo e a criação de novos céus e nova terra. Em Apocalipse capítulo 20 está escrito assim: eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a última ressurreição, a única destinada aos não salvos. E essa ressurreição termina com o projeto de vida nesta terra, uma vez que Deus destruirá esta terra e criará novos céus e nova terra para todos aqueles salvos e para todos aqueles que creram na sua palavra e foram destinados à vida eterna. Agora, eu queria mencionar rapidamente uma proposta de ordem cronológica. Então,
Quanto à natureza, são 3 as ressurreições. A ressurreição temporária, aquela em que a pessoa morre de novo. E a Bíblia mencionou algumas delas. A ressurreição chamada primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. E ela vai acontecer em várias etapas, nós vamos ver isso aqui numa rápida cronologia dessas ressurreições. E a terceira, a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte. A ressurreição de todos aqueles que não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. A Bíblia fala de uma cronologia. Ela nos dá a ideia de que existe uma certa ordem. Isso foi escrito por Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ver o versículo 20, depois o versículo 23, na tradução revista e atualizada, esse texto aqui. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cada um, porém, na sua própria ordem. Olha só, cada um, porém, na sua própria ordem. Jesus foi o primeiro. Ele e o que ele chama de as primícias. E depois diz que cada um vai participar da ressurreição da vida, na primeira ressurreição, mas na sua própria ordem. Há uma ordem, há uma escala de ressurreições. Ela acontece em tempos diferentes, mas cada um vai participar da sua própria ressurreição. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, só aqui nós temos 3 maneiras rápidas de compreender. A própria ressurreição de Jesus, que nós vimos domingo passado, o que serão essas primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, na segunda vinda de Cristo, haverá uma ressurreição que também é dos crentes, dos salvos, daqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor. Vamos ver um pouco dessa ordem cronológica. Primeiro, os salvos do Antigo Testamento. Por ocasião da ressurreição de Jesus, em Mateus 27, versículos 52 e 53, diz assim: os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, em Jerusalém, e apareceram a muitos. É um texto difícil de a gente entender. E aqui é muito difícil uma pessoa dizer, olha, com absoluta certeza isso significa isso. Alguns acham que essa é a ressurreição daqueles que foram convertidos durante o ministério de João Batista e de Jesus, e que por alguma razão morreram, e na ressurreição de Jesus eles foram ressuscitados, como sendo uma amostra de que os salvos vão ressuscitar para a vida eterna. Esses que ressuscitaram, eles não voltaram a viver com esse tipo de corpo, não. Eles ressuscitaram mesmo, ressurretos. Alguns acham que isso pode ser a ressurreição dos salvos de todo o Antigo Testamento, talvez incluindo todo o povo de Israel e aqueles estrangeiros que vieram a crer no Deus de Israel, no Deus Jeová, e se converteram ao Senhor. A única coisa que me coloca dúvida sobre esse pensamento, que seria muito interessante se fosse assim, mas pode ser e pode não ser, mas o que me coloca dúvida é que os santos do Antigo Testamento, que quase 4.000 anos de história, seriam muitos. E será que todos eles ressuscitaram? E apareceram para as pessoas em Jerusalém? Primeiro, eles não morreram todos em Jerusalém. E não há menção de que ressuscitaram em outros lugares do mundo. Nínive, por exemplo, uma cidade que se converteu inteirinha na pregação de Jonas. Será que Nínive toda ressuscitou? Não.
parece ter sentido isso. Realmente não parece ter sentido. Que todos ressuscitaram. Então, a gente deixa esse assunto para a gente ver. A semana que vem nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. Os salvos pertencentes à igreja de Cristo. Agora sim, agora eu vou falar com vocês aqui. Porque isso é igreja. E essa é a ressurreição da igreja. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até 17. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, com Jesus, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, não vão preceder aqueles que morreram. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a primeira coisa que vai acontecer não é o arrebatamento. A primeira coisa que vai acontecer é a ressurreição de todos os salvos pelo sangue de Jesus. Esse é o primeiro acontecimento que nós temos para o futuro, para a vinda de Jesus. Quando Jesus estiver vindo para o nosso encontro com Ele nos ares, como a gente vai ver que é isso que a Bíblia diz, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está escrito aqui, exatamente assim. O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos. Aqueles que estiverem vivos, quando sejam quem for, mas que forem crentes, membros da igreja de Jesus, esses então vão ser arrebatados com aqueles que ressuscitaram e vão subir para as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Nessa vinda de Jesus para receber a sua igreja, Ele não vai descer até a terra, Ele não vai ser visto. Não é aqui que a profecia diz que todo olho verá. Esta é uma vinda para a igreja. É mais ou menos como você vai numa loja e você compra um artigo qualquer. Você compra isso aqui. E aí eles marcam e vai chegar na sua casa amanhã, segunda-feira. Você comprou, mas ainda não recebeu. Mas na segunda-feira, aquele presente vai chegar para Jesus. Ou para você. No caso da igreja foi assim. Jesus comprou com o seu sangue, mas ele ainda não recebeu. Vocês lembram o que ele disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse, por que ele está falando isso? Porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Jesus vem para buscar a igreja. Ele comprou a igreja com seu sangue. A igreja é a sua noiva. A igreja é dele. Ele vem buscar o que é dele. Ele vem pegar aquilo que ele comprou. É a entrega do que ele comprou. Isso não tem nada a ver com o mundo. Isso não tem nada a ver com Israel. Isso não tem nada a ver com profecia nenhuma do que vai acontecer nessa terra. Isso é uma profecia do céu. Isso é uma profecia do plano de Deus. Isso é uma profecia entre o noivo e a noiva. O noivo vem buscar a noiva para o casamento, para as bodas do Cordeiro. E nesse encontro, para esse encontro,
todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos. Se eu não tiver, talvez você esteja. Ou talvez o seu filho, talvez o seu neto. Mas todos os crentes que estiverem vivos serão arrebatados e vão subir junto com todos os que ressuscitarem. E aí eu vou estar junto. Ou num ou no outro eu vou estar junto. Para o nosso encontro com Cristo. E o que a Bíblia diz é que estaremos com Ele para sempre. Nada vai nos separar. Haverá um casamento, as bodas do Cordeiro. E esse casamento não vai durar até que a morte separe, porque a morte não vai mais existir. E a morte não vai mais separar. É ou não é isso? Amém. Os salvos da grande tribulação. Gente, eu preciso correr um pouco aqui agora. Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14. Enquanto nós estivermos lá no encontro do Senhor, nos ares, quando a igreja for retirada desta terra, este mundo vai experimentar um caos como nunca experimentou antes. Através do ministério da malíssima trindade. O diabo, a besta e o falso profeta. E a Bíblia diz que eles foram lançados para a terra como nunca tinha sido antes. A serpente, o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta. E este mundo se tornará então o reino do diabo e da sua malíssima trindade. Mas muitas pessoas se converterão durante a grande tribulação. Pessoas que não vão se curvar diante da imagem da besta, que não vão se sujeitar à marca da besta na sua testa ou na sua mão. Eu só queria um rápido esclarecimento. Gente, essas marcas ou esses códigos que tem, tanto código de barra como marca de banco que você vai e tal, isso não é a marca da besta. Isso é um avanço científico que só nos mostra que a marca da besta é absolutamente factível, é fácil de fazer e o anticristo vai fazer isso. A marca do seu banco não é marca da besta, o seu banco não é a besta. Se o seu banco for a besta, tire o dinheiro de lá amanhã de manhã. Senão você está perdido. Mas o que vai acontecer? Haverá uma marca que não é do seu banco, que não é o código de barra. Haverá uma marca que vai ser a marca de todos aqueles que se submetem ao governo da besta. E muitos não deixarão que essa marca seja colocada no dorso da sua mão ou na sua testa. E não vão se curvar e adorar a imagem da besta. E serão salvos pela pregação do evangelho do reino. Vejam o que diz. Então um dos anciãos, Apocalipse 7, 13 e 14. Então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Isso é a mesma coisa que está escrito mais para frente no Apocalipse, quando fala que essas almas estavam ali esperando a sua própria ressurreição e que vai chegar a sua ressurreição também. Esses que vão crer em Jesus serão salvos. E um dia eles também vão ressuscitar para receber a sua herança eterna. Agora, o último texto, que é do último julgamento, que nós vamos falar no último domingo. Apocalipse capítulo 20, versículos 12 até 15. A última ressurreição, que é a ressurreição, a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte. Agora, observem esse texto. Eu não vou nem comentar muito, porque nós vamos tratar dele especificamente, mas eu quero ler para vocês observarem. E eu fiz alguns
grifados, para serem bem destacados ali. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros, não no livro da vida. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. É um texto que só fala de morte, de condenação, de inferno, de lago de fogo. Essa é a ressurreição, a única ressurreição que está prevista para quem não crê em Jesus. É a ressurreição final, que é a ressurreição para a morte eterna. Meus queridos, eu quero concluir com 2 pensamentos apenas. O primeiro pensamento é que todas as pessoas passarão pela ressurreição. Todos nós aqui vamos passar pela ressurreição, a não ser quem estiver vivo no arrebatamento. Aí diz a Bíblia que vai ser transformado. Mas todos nós passaremos por alguma ressurreição. Deus nos criou para viver eternamente. Foi o pecado que determinou a nossa morte aqui nesta vida e a nossa morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Mas por causa de Cristo, todo aquele que nele crê tem a segurança da ressurreição da vida, a primeira ressurreição. E é o que eu desejo para o seu coração hoje. Todas as pessoas enfrentarão, e a segunda conclusão é que todas as pessoas enfrentarão algum julgamento. E parece que todo julgamento que a gente lê na Bíblia é um julgamento de obras. E na verdade é. O tribunal de Cristo, onde nós vamos prestar contas, não é um julgamento para salvação, é de obras. Porque salvos nós já estamos. Mas o julgamento dos não crentes, dos não salvos, é a mesma coisa. Ele também não é um julgamento onde eles vão ter a oportunidade de passar de um lado para o outro. E por que os livros vão ser abertos? Os livros da vida de cada um. E vai ficar atestado na vida de cada um que ele é pecador e que não teve perdão dos seus pecados. Enquanto na ressurreição dos salvos, o selo que nós temos é que o sangue de Cristo lavou e limpou e perdoou e anulou todo o nosso pecado. E essa ressurreição, ela é a condenação para aqueles que no seu livro de vida não aparece um encontro com Jesus. E no livro da vida, que o texto diz também, o seu nome não está escrito. Essa é a ressurreição da morte, a ressurreição da condenação. E lá em Hebreus está escrito isso. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. E eu termino dizendo, você, meu caro irmão, em Cristo, nenhuma condenação existe prevista para você. Você já está escalado para a ressurreição da vida, porque Jesus já pagou os seus pecados. Você pode ficar seguro nisso, porque essa é a esperança da nossa fé. Agora, quem não tem Jesus,
já está destinado para a última ressurreição, que é a ressurreição da morte. E o que eu desejo para todos vocês aqui, é que todos aqui tenham Jesus no seu coração, na sua vida, e tenham o seu nome escrito no livro da vida, para que seja herdeiro da vida eterna com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela esperança que o Senhor reforça no coração de cada um de nós. Ajuda-nos a viver com esta esperança fortalecida. Mesmo que o mundo vá de mal a pior, que não há esperança para esse mundo sem Deus. Nós queremos ficar firmes na nossa fé e na nossa confissão. Como disse Pedro, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Em Ti nós cremos, Senhor, e a Ti nós entregamos a nossa vida, até que o Senhor venha nos buscar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Assim nós oramos, em Teu nome e para a Tua glória.